Bom dia, estamos aqui mais uma vez na comunidade Novo Olhar para os Sintomas, onde a gente fala de assuntos relacionados à vida real, mas com uma nova perspectiva. Então, hoje a Angélica, que é terapeuta, conhecimento sistêmico e outras áreas, vai trazer sobre relacionamento, porque os relacionamentos desandam mesmo quando existe amor, quanta coisa está por trás e quanta coisa a gente aprendeu a normalizar. A gente acha que é normal o casamento acabar, o amor acabar, mas muitas vezes esse normal nos deixa doentes e não faz parte da nossa trajetória de vida, da nossa missão de vida, né? Então, Angélica, fique à vontade. Bem-vinda também, colegas que estão aqui ao vivo. Quem for assistir a gravação, deixe sua curtida, seu comentário. E se fizer sentido para vocês, depois compartilhem também com as pessoas amigas que precisam conhecer um pouco mais sobre isso. Diga, Angélica. Legal, bom dia para todas. Bom dia, Silvina. É sempre legal vir aqui compartilhar, né? Trazer conhecimentos. Meu nome é Angélica Cruz, né? Eu já coloquei ali até meu Instagram. E eu gosto muito, eu trabalho, né, com a área de relacionamentos, autoestima, famílias, né? E toda vez que a Silvina me chama aqui, a gente fica encontrando um assunto, e tem bastante assunto, né, Silvina? E aí ela propôs aqui para a gente falar sobre relacionamentos difíceis, né? E relacionamentos difíceis não só como casal, mas como relação parental, né? Pais, filhos, enfim. E a questão é que sempre fica com a gente, por que que nós não conseguimos, trazendo isso para a relação de casal, né? Para a família, o que que acontece, o que tem por trás dos relacionamentos que quando começa, né? Quando a gente começa um relacionamento, é tudo lindo, maravilhoso. É tudo, parece que é tudo tão perfeito, parece que a gente encontrou a alma gêmea, né? E de fato é sim, parece que a gente é a tampa e a panela, né? Então, só que a gente não entende o porquê com o passar dos tempos, né? Com o passar daquela relação, a gente percebe que algo vai ficando esquisito, né? Diferente. Então, eu sempre gosto de trazer aqui a, os bonequinhos para fazer a representação e toda vez que a pessoa vê os bonequinhos, ela fala, é constelação. A questão é que eu gosto de falar sobre os relacionamentos, como eu próprio mesmo disse aqui, essa dinâmica é da Virginia Satir, eu não sei se alguém conhece, né? E ela fala muito da família. Então, voltando aqui, né? O que que acontece quando os casais estão ali, tá tudo lindo, maravilhoso, e de repente tem uma questão, né? Então, eu escutei uma frase, agora eu não me lembro de qual mestre eu escutei, mas assim, todo casal ele começa como casal e deveria terminar como casal. Essa é o grande desafio, né? E a gente vê muitos casais não entendendo, tendo essas dificuldades. E quando a gente fala de um relacionamento, é porque cada um vem de uma história, né, de uma cultura, e a gente acaba esquecendo disso, ou até a gente traz isso para a relação. Porque o homem e a mulher, quando vêm para o relacionamento, eles querem trazer aquilo que veio da relação da família, né? Então, muitas vezes quando me casei, a Silvina, eu acredito que todas vocês aqui, não sei se são casadas ou não, enfim, a gente quer trazer um pouco disso, né? A gente quer trazer aquilo que a nossa mãe nos ensinou, que a gente aprendeu como correto, e aí a gente pode também, mais para frente, falar dos referenciais. E aí que está a grande questão, né? Porque quando a gente vem para essa relação, é como se a gente não soubesse o que acontece um com o outro. Então a gente vem primeiro com o quê? Com as nossas máscaras, né? A gente vai para uma relação de casal com as nossas máscaras. A gente não quer. É muito difícil a gente entender, às vezes, o que acontece na família, o que acontece com ela aqui numa relação e vice-versa. E a gente vai vivendo com aquilo. É como se a gente
não, isso aqui vai passar, né? Vai passar e a gente vai realmente achando que o tempo vai passar. E a gente esquece dos objetivos, né? Qual é o objetivo desse casal? Porque também na fase do casamento existem os Só ciclos da nossa. reforçando sobre as máscaras, Angélica, que você comentou, como eu já fui, estou no segundo casamento também, e eu vejo isso muito porque os meus relacionamentos não deram certo. A gente escolhe a pessoa com a certeza de que dessa vez vai dar certo, tanto na primeira como sempre, é isso, né? E por que não dá, né? Porque essa máscara, a gente coloca uma expectativa sobre a pessoa que não é a pessoa real. A pessoa não sabe o que eu coloco de expectativa nele, né? O que eu imagino que ele vai ser. E quando o tempo passa, eu vejo que essa expectativa frustrou, né? Aí eu me sinto como traída. Nossa, eu achava que ele era, que ele seria isso, porque parecia isso, e não é nada disso. Então, bate de novo uma traição, assim, a gente se sente como, nossa, ele não é o que ele prometeu ser, né? E, na verdade, ele nem está sabendo. Aqui estou falando ele, porque nós estamos aqui, somos todas mulheres, né? As mulheres mais fazem isso também, porque o homem está mais pé no chão, ele é mais real. E a mulher fica se iludindo com. Aí você trouxe, né? A gente acha que as dificuldades vão passar. As dificuldades que a gente vê ali já antes de casar, ou no começo do relacionamento, são as pontas dos icebergs do que é na real. A pessoa, a relação, né? E É. E é interessante também, assim, complementando, porque assim, nós esquecemos, tem uma pergunta, né? E tem muito a ver com o que a Silvina acabou de falar. Para que você se casou? Não é por quê, é para quê? Qual a finalidade? Porque a gente não sabe, às vezes, o que é uma relação, o que é viver a dois, o que é conviver. Então, para que você se casou? Quando eu faço essa pergunta numa sessão de terapia com um casal, ou até com a esposa que vem procurar ajuda, geralmente é porque eu precisava sair de casa, porque eu engravidei, porque, né, vem o porquê e não o para quê. E é, a razão é muito mais isso mesmo, gente. É muito interessante. Ah, eu casei porque o meu marido tinha um plano de saúde bom. Eu casei. Então, assim, são muitas questões. Não tem um objetivo, né? Não sabe o que é uma relação. E também trazemos um referencial, né? Um referencial aqui dessa relação aqui, né? Como é que foi? O que que você sabe sobre o que é relacionamento? O que é ser mãe? O que é ser pai? O que é ser homem? O que é ser mulher, né? Que é isso que a Silvina complementou aí, dizendo que eu me casei às vezes para não ficar sozinha. Já escutei muito isso. Eu me sim, casei porque eu não queria ficar sozinha, ou porque eu quero ser feliz. E casamento não é felicidade, né? É uma consequência da felicidade. Você sim. se casa e aí você constitui uma família, enfim, os paraquês ficam muito, né, muito na subjetividade, ou para não ficar sozinha, ou porque eu não aguentava Entre mais morar na casa dos meus pais. isso, esse é um ponto forte nas pessoas diabéticas ou depressivas, né? Estava insuportável viver com meu pai, com minha mãe, ou lá ninguém me via. Eu era uma casa muito nova, né? Na expectativa de que aquele homem vai trazer a felicidade que você trouxe, né? E Exato. E aí, quando a gente vai com esses referenciais, né, e a gente fala um pouco e vem para cá, a mesma coisa aqui, né? Aqui o homem também tem seus referenciais. E você vem para cá, para essa relação, o que que você vai encontrar? Ou o que você não vai encontrar? Exatamente aquela frustração e aquela expectativa que a Silvina falou aqui no início. E aí? E aqui não vira uma relação o quê? Conjugal, né? Vira uma relação, às vezes, muito parental. É a disputa relação de parental. território. Ou disputa de território. Hum, Porque é isso, né? E a gente está falando de coisas aqui muito sutis, né? Porque quando se a gente vai aprofundar,
aqui, aí que a gente percebe o tanto que isso está disfuncional, porque a relação aqui não deveria ser parental. O que que é uma relação parental, né? Ou eu cuido dele, ou ela cuida de mim, né? Cuidar quem cuida, gente. Quem cuida? São pais que cuidam, né? Quando somos crianças. Então a gente vai com essa expectativa e gera uma frustração, e aí a relação não está em equilíbrio de troca, né? Porque um está procurando no outro aquilo que não encontrou aqui, ou que se frustrou aqui, enfim, N situações, né, Silvina? Sim. Aí a Quando queixa é é, ele não me enxerga, ele não liga para mim, ele é muito mandão, ele então é porque cada um quer ser amado dentro da relação e não uhum, encontra esse amor, porque a expectativa do para quê não existiu, né? A isso, expectativa foi totalmente individual, não foi compartilhada, né? Não foi um planejamento. Eu espero isso do relacionamento. Eu quero que você me ame mais do que meu pai e minha mãe me amaram. Você é exato, responsável por preencher todos os meus vazios. Essas palavras uhum, não são ditas, elas são sentidas pela mulher, pensadas, né? Ou às vezes até no inconsciente. A gente exato. escolhe o homem para preencher o vazio que a gente É, tem dentro da gente, né? eu costumo dizer que as pessoas estão muitas vezes se relacionando como duas crianças. Sim. É o que mais a gente vê, assim, e por quê? Porque está, sim, buscando no outro o cuidado, né? E a gente fala assim, ah, mas isso é amor. É amor, é um tipo de amor. Existem vários tipos de amor, né? E eu gosto muito quando meu professor também fala que em sânscrito tem, eu não sei quantos, mais de 300, enfim, mais de tipos de amor, porque assim, eu tenho um amor pela minha pet, eu tenho um amor pelo meu filho, então é amor, né? Hum. Existe sim um amor aqui, mas não é um amor na troca de equilíbrio. E a gente fica nessa relação disfuncional, é onde geram, sim, as traições, onde gera as questões de doenças, como a Silvina muito bem coloca aqui, né? Porque quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo, sim, um vazio, ou então a gente começa a ir para essa relação na simbiose, né? Simbiose é aquela, tudo que eu faço com ele, ou tudo que eu faço com ela. Então também não é uma relação saudável, né? Porque para muita gente a gente acredita que às vezes o casal tá vivendo muito assim, juntinho, juntinho, é bonitinho, ai que coisa fofa. Ai, aquele casalzinho lá. Aí você vai ver ali tem um BO, né? Por quê? E geralmente o que que acontece, né, gente? Assim, até eu me arrisco a dizer aqui que às vezes quando a gente chega mais em uma fase que a gente fica velhinho mesmo, né? Pode ver, quando um vai embora, o outro também já vai embora. Por quê? Porque formou assim uma relação tão, né? E a gente volta a ser criança, a gente escuta isso, a Uhum. gente volta e vira uma relação mesmo de simbiose, de né, de que a gente fica ali grudadinho, porque a gente tem receio. A gente não consegue ter aqui, eu tá voltando, né? O casamento para ser o mais saudável possível é os aprendizados, e aí que vem a questão como é que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso no dia a dia, porque o casamento é um ensinamento diário, são ciclos que a gente vai passando, são fases que a gente vai tendo, e aí se a gente vai passando por essas fases e vai entendendo essas trocas de equilíbrio, e não é mil maravilhas assim como nada na vida, mas não criar essa expectativa de que agora eu encontrei a mulher da minha vida, agora eu encontrei o homem da minha vida, isso é uma ilusão que a gente também escutou na infância, né? Que a gente encontra o príncipe, a princesa, que tudo vai ser maravilhoso, que as relações são maravilhosas, ou a gente escuta o contrário, casou, ixi, agora ferrou, vai dar tudo errado, né? Você vai engordar, você vai não sei o que lá. A gente começa a escutar um monte de coisas porque a gente não tem o foco de descobrir o que é uma relação a dois, o que é uma relação de casal, para também aprender as fases e ciclos dessa relação de casal, porque tem um tempo, então você sai aqui.
da sua adolescência, né? Você sai da adolescência, você tá lá, criança, adolescência, conhece alguém, né? Namora, e aí você vai descobrindo tudo para depois selar uma relação, né? Porque você entra na relação assim, e de fato é, porque você está conhecendo o outro. E aí tem a fase, porque se você é um adolescente, você vai precisar romper o ciclo aqui, a fase, né? A gente chama isso de sexualidade, não é só genitalidade, porque sexualidade você secciona o vínculo infantil com a sua família de origem, né? São seus pais, para você formar um novo vínculo aqui, diferente da sua família. Você vê, olha quantas fases, quantos ciclos para que você amadureça com tudo isso que a gente comentou aqui, para depois formar, assim, um casal que tenha objetivos, né? Que se é na fase adulta, cada um tenha seu objetivo, ela tem o objetivo dela, ele tem o objetivo dele, eles se apoiam e ambos têm objetivos em comum. E aí depois vem a fase também, ou sim ou não, que é a fase do quê? Do excesso do amor desse casal, viria os filhos. E é outra fase, né? Outra fase também. Então, eu estou dando um resumão aqui para vocês. Uhum. Essa fase é onde do excesso, vou frisar bem, do excesso do amor do casal, não da falta do amor do casal, vem os filhos, né? Outro ciclo de vida, onde a gente também vê muitas situações onde está vazio, né? Onde vem ali um filho para completar essa relação. Veja, como é que está esse casal? Né? Como é que tá essa criança? Então, tem essas fases, né? Então, assim, para aprofundar, o filho vem do excesso do amor do casal, não da falta ou do vazio do casal, de um deles ou dos dois, né? Então, aqui a gente também vê outra questão a se resolver, É, a maioria porque dos casais geralmente que já não percebem que não estão bem, mas quando vem o filho, aí começa o ciúme um do outro, porque a mãe se dedica só para o filho, o pai se sente e sobrando, é a época que mais acontecem traições, tanto na gravidez como logo depois isso quando o filho nasce, né? é, Porque a pessoa não estava, no momento, não estava preparada para ter excesso, ela não tinha excesso, ela estava em falta, daí tirou aquele mais um pouquinho, aí deu um buraco mesmo, daí busca fora. Então, o desequilíbrio só aumenta quando um filho vem, o casal não está preparado, né? é. Gente, alguém tem alguma pergunta? É legal quando vão interagindo aqui, mas acho que as alunas da Silvina, elas são top aí também, né, nesses assuntos. As que eu conheço, sei que todas têm problemas em relacionamentos já de longa data, né? Sim, já a gente não é o fato nosso termos filhos pequenos, mas a gente passou por isso, né? Então, também, Exato, quem tiver contribuição de como fazer, e agora? Meus filhos já são adultos, né? E exato. está tudo enrolado, está tudo complicado. O que fazer agora, né? Então, de repente, a Angélica também pode ir para essa fase, né? Sim, sim, e é legal assim, eu vou até fazer um exercício com vocês para ver em que fase que nós estamos. É muito legal a gente perceber, porque às vezes a gente não consegue. A Luana quer fazer uma pergunta, não consegue saber, Pode né? falar, Luana. Pode fazer, Luana. Oi, oi. Queria só fazer uma contribuição aqui, uma fala de. Eu até marquei aqui, né, várias coisas importantes, porque, como você falou lá no começo, né, que não é só sobre relacionamento de casal, mas quanto isso se estende para os outros relacionamentos. A busca pela falta, a referência, e quando você colocou o filho ali, eu lembrei de parcerias que eu mesma já fiz, que foi disfuncional pela falta e não pelo excesso. Então, Exato. isso se repete muito no ambiente corporativo, quando os líderes tomam os seus liderados como pai, mãe. É sempre a nossa raiz, né, revela os frutos lá nas outras relações interpessoais que a gente vai se envolvendo e, e como tudo vai se tornando disfuncional, e aí parece que todo mundo é difícil, toda relação é difícil,
Eu atendi uma esses dias, que todo mundo é errado, todo mundo tem o mesmo defeito e ela é a perfeita. E aí eu vejo isso exatamente como você está trazendo aí, nessa ilustração com os bonecos, né? Mas é um movimento que se amplia para todas as outras relações, né? Exato. É por isso que eu frisei, exatamente. A gente vai levando isso para o dia a dia, para as outras relações, exatamente, para o seu trabalho, né? É uma projeção e a gente fica com isso. A gente vai levando isso para a vida e não entende, às vezes, por que que ela se sabota, por que que ela não dá certo, por que que ela não tem um relacionamento legal, por que que ela não encontra um chefe, ou, enfim, uma amizade. A gente começa a projetar isso, porque a gente fica num movimento não saudável com a gente, né? Na nossa relação, porque a gente não está entendendo. E a gente vai projetar isso e achar que o problema realmente está no outro. A gente vai achar isso, né? Mas quando você faz essa configuração, é muito legal, porque você vai achando ali, né? É como você vai mapeando. Encontrei. E o mais desafiador, né, Luana, é a gente saber que a postura nossa vai mudar todo um contexto. Dependendo de como eu me porto nas relações, aquilo tem uma mudança super significativa, né? Porque é encontrar realmente, de fato, o nosso lugar. E nós não estamos fazendo aqui, por exemplo, um papel de esposa. A gente quer fazer um papel de mãe nas relações, que é a tal da salvadora, a cuidadora, né? Ou um papel também de vítima. Pô, como assim? Tudo eu? O que que acontece? Você viu que fulano lá na empresa veio falar que eu fiz isso? Então a gente vai para um papel de vítima também, né? Olha quantas consequências a gente acaba levando para as relações quando nós não entendemos o que de fato é um relacionamento de casal, que é pai e mãe, né? Porque eu gosto de dizer, e eu aprendi, eu acho que isso faz muito sentido. Nós temos funções a exercer, né? Na empresa eu sou o quê? Um profissional. Eu tenho que exercer minha profissão, eu não tenho que fazer um papel de mãe ou de filha, né? Eu estou ali exercendo um papel profissional, eu tenho que sair daquela situação. Mas muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, Sim. não é? Porque por trás disso está bastante, a gente não se conhece e a gente não conhece, se a gente não se conhece, a gente não tem como conhecer o outro, né? Então Exato. nós aqui somos todas mulheres que estamos transitando, tanto de carreira como de vida, nos reconstruindo, né? Então, tem pessoas que não são terapeutas, mas estão se encontrando de novo consigo mesmas, né? Então, estão em Uhum. transição. E essa transição tem que passar pelo autoconhecimento para conseguir fazer relações novas, mais equilibradas, mais saudáveis. Então, quem quer ser uma terapeuta que atraia um trabalho diferente do que foi o casamento, porque o casamento com o marido, que fracassou por culpa dele, diretamente vai estar também relacionado com o casamento com o trabalho, que vai fracassar de novo, porque é culpa do outro, novamente, como você trouxe, né? Janete, É, você abriu o microfone, quer falar? Não? Ah, sim, como é que eu vou dizer? Como você disse, eu vim reconstruindo, né? Até 2 anos atrás eu não tinha noção do que a gente está conversando aqui, porque eu não tive essa base. Então, os meus relacionamentos foram uma doideira sempre, né? Então, eu não tive essa transição de adolescência, porque fui mais solteira, então acumulou tudo. E o bom é que hoje eu consigo começar a buscar uma outra pessoa para fazer diferente agora, né? Hum, Então, isso é bem importante. Aos 40 e poucos anos, a gente começa a buscar essa nova vida. E tá bem bom agora. Só que eu nunca aprendi que eu buscar um homem provedor, um homem que apoiasse. Não, né? A salvadora era 100%. Então, sempre foi uma catástrofe. Mas de agora em diante vai ser melhor. Já é melhor a minha vida e vai melhorar mais. E que quando a bom, né? gente, quando vive esse ciclo que você vivia, eu vivia, provável que a Angélica também, para se tornar especialista nisso, vivia, né?
e as outras colegas que estão aqui também, quando a gente vive nesse ciclo, a gente tem a crença cega de que a gente tem dedo podre, né? Que a gente não sabe escolher e as outras pessoas não prestam, aquelas que vêm, né? E com o É. tempo a gente vai concluindo, ninguém presta. Tem homens diabéticos que eu atendo, é Uhum. aquela confusão de relações. Sai de um relacionamento podre, agora vou encontrar a pessoa ideal. Não passa pouco tempo, achou a princesa, achou o príncipe, mas é questão de tempo, já levou rasteira de novo, né? Então, essa traição que nós falamos antes, que a gente vive quando o casamento sai da magia, da expectativa, a gente se sente traída, isso acontece sempre de novo, né? Começou a namorar, imagina que é o príncipe, né? E logo ele se Exato. transforma em sapo, né? Então, isso é no trabalho, isso é em todas as relações que a gente vive, até com as amigas, até com as Uhum. palestrantes aqui, nós que estamos nesse desafio. No começo, a gente idealiza, nossa, vai ser isso, vai ser aquilo, o meu trabalho vai ser. E daí a gente começa, ah, não, isso não é para mim, porque não, as empresas não querem, os outros não querem. A primeira ideia é vou abandonar e vou por outro caminho. É igual ao casamento de novo, né? Então, quando a ferida está aberta, de que a gente não se conhece, não sabe o que a gente, para que a gente quer fazer algo, vai ser em todas as relações que o para quê vai estar por trás, né? Exato, é. E essa questão de traição é tão interessante porque é aquilo, é o que a Silvina falou. Se eu não conseguir entender o que acontece de verdade, né? Se eu não vou para esse caminho de me conhecer, eu ainda estou com comportamentos que eu venho daqui, né? Aquela menininha, cresci, sou adulta, eu tô com uma visão, eu tô com uma crença, né? Eu tô com padrões enraizados. E eu não tô entendendo porque não vem um homem para ficar. Ou eu não consigo ficar numa relação. Eu tô repetindo isso constantemente, acreditando, não, mas eu tenho o dedo podre, não é possível. Chega um, então aqui, através dos comportamentos, né? Ou às vezes eu estou o quê, gente? Né? Vem um relacionamento aqui. Vem um relacionamento. Eu não estou disponível aqui, porque às vezes eu estou olhando para cá, né? Uma parte minha, vou dizer assim, eu estou ainda aqui olhando para cá, reivindicando algo. E o lugar aqui tá o quê, gente? Olha, Está se eu estou olhando disponível, não tem ninguém ali com o marido, né? vago, né? Tá vago. Não, mas foi ele que me traiu, Angélica. Não, sim, é verdade. Não estou dizendo que isso não é legal. É um ato super, né? FDP. Não é legal mesmo. Mas espera lá, onde você estava? Como é que você estava no teu relacionamento? E essa traição nem sempre é verdadeira, né? Não, nem imaginária. Isso, Eu me sinto traída porque ele não é do jeito que eu queria que ele fosse, né? isso. Porque aqui não, mas veja, Angélica, eu estava cuidando da minha mãe, meu pai estava doente. Ok. Ele podia esperar um pouco, ele Isso. podia. Então, ou seja, você ficou fiel a quem? A quem você está fiel aqui? E infiel ao seu relacionamento. E é duro, gente, escutar isso, viu? É duro. E Mas esse é é, isso. Eu não tô tirando aqui que, ó, não é legal, traição nunca é legal, gente. Mas quando isso acontece, e não só aqui, aqui também pode estar olhando aqui, já está indisponível. Aí vem, né, aquele, a gente chama isso o tanque e a panela, com o Lu e o neurótico, a gente se encontrou, putz, deu match, pá, aquela né? paixão, né? É porque senão você não encontraria essa pessoa, né? Então, a gente esquece disso, a gente esquece também que numa relação eu estou indisponível, eu estou infiel, Uhum. né? Eu estou infiel aqui nessa relação. E é bíblico lá que o homem deixará pai e mãe para se unir. Deixará quer dizer, vai se desvencilhar da família de origem, né? Exato, é exato. Muitas pessoas não entendem isso, né?
é deixar pai e mãe, né? Assim, é nova, formar uma nova família. Mas o para que entra aqui, né, gente? O para que entra aqui? Para que você entrou nessa Sim, relação? Porque você não entrou para casar, para ser fiel aqui, sim. né? Para ter aquele contrato. E vice-versa, não só ela, mas ele também. E eu vejo a Angélica, nós aqui, nós estamos agora naquele papel de pai e mãe lá atrás. E precisamos concordar que os filhos nos Uhum. deixaram para constituir uma nova família. Se eles Novos, estão em equilíbrio, nós precisamos permitir. E aqui que nós, mães, muitas vezes estamos emaranhadas com eles, também queremos que eles nos cuidem. Pessoas exato. diabéticas são totalmente dependentes emocionais, querem que os filhos voltem, então os filhos ficam se estrepando na vida para conseguir voltar de novo para cuidar da mãe e do pai. Repete aqui, né? Exatamente. O teu filho, a tua filha vem aqui, quer se relacionar. E nós estamos fazendo um papel, porque os pais, eles também vão se tornando desnecessários nessa função, né? Porque, de novo, eu gosto de falar das funções. É esse exercício que eu vou fazer com vocês. Nós temos muitas funções, mas as básicas aqui a gente vai vendo que ela vai se tornando desnecessária para um filho de 22, 32, né? A gente não tem mais aquele papel de dar mamadeira, cuidar, não, porque ele depende de mim. Não, é soltar, né? A função aí, a função materna, teve um ciclo. Lembra que eu falei dos ciclos de vida, do Hum. caminhar? Porque senão começam a acontecer situações repetitivas aqui. E esse filho também não vai conseguir se relacionar, não vai saber o que é um casamento, o que é ser mãe, o que é ser pai, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser filho. A gente se confunde nas funções, né? E para nós mulheres que nos habituamos, que né, a Leona escreveu, tem data, prazo de validade, né? A gente sabe Exato. isso na teoria, mas quando isso vai na prática? Os filhos cresceram, eles vivem a vida deles e eles esquecem de toda hora tá dizendo mãe, toda hora lembrando da mãe e do pai. Quantas mães se sentem abandonadas e cobram? E é sutil isso, né? Não é uma coisa assim escancarada. Às vezes são situações, eu me pego Uhum, sempre nisso, né? Assim, eu ainda estou querendo que eles tirem olhos, que eles olhem para trás, que eles olhem para mim. Então, o meu exato. comportamento, o meu fracasso na minha vida pessoal, depois dos 60, depois dos 40, tem muito a ver com isso. Eu vou fracassar para que meus filhos fiquem olhando para mim. Então, tem coisas assim que são bem sutis, que não. Não, eu É, sou independente, eu pago minhas contas. Não, não é verdade. Lá dentro eu tenho o desejo de ser importante para eles, né? Porque meu marido não me olha, então, outro não me olha, o dinheiro não me olha, as outras coisas não dão certo, então alguém tem que me olhar, né? E o filho normalmente é a parte mais frágil que vai fazer esse papel, né? Então, muitas vezes eu vejo isso, o meu fracasso, sim, no sentido, sim. e nem você falou, eu me coloco no papel de vítima, né? E é sutil esse papel de vítima, ele não é escancarado também, né? Mas eu me saboto nos meus negócios, na minha vida pessoal. Eu arrumo um outro parceiro e não quero mais parceiro porque nunca dá certo mesmo. Eu prefiro viver sozinha, mas indiretamente estou mandando um recado para meus filhos. Vocês vão cuidar de mim. Isso. Isso é bem comum mesmo, né? E é o não saudável, como a Silvina falou, porque a gente tem que estar se policiando, colocando, assim, essa autossabotagem, como você falou, né? De transferir aquilo que a gente, né? Aquilo que demandou aqui, e a gente sente sozinha, então a gente vai entrar na função ativa da mãe, né? Que é aquilo. A função mãe, ela tem um tempo a se cumprir, né? Aliás, tudo na vida tem um tempo a se cumprir, né, gente? Por quê? Porque nós ficamos ali na gestação, no útero, ele tem um tempo, senão morre.
Então, tudo, né? Então, aqui quando existe aqui nessa. Eu tô passando por isso, o meu filho tá com. Um vai fazer 18, o outro tá 15. Então, assim, eles já estão Tá querendo, encerrando, né? já estão querendo. E eu aprendendo com isso. Porque sabendo do saudável, né, que é proporcionar que eles realmente formem novos vínculos, se casem, trabalhem, tenham sua própria história, sua própria vida, é uma ruptura. Lembra da sexualidade aqui que eu falei? Cortar o vínculo infantil com a família de origem? É isso. Então, eu estou vivenciando isso agora. O meu filho vai fazer 18, ele já quer trabalhar, é o saudável, ele quer, né? Ele quer namorar, ele não quer mais ter aquele contato comigo, não é mais aquela coisinha, ah, vem aqui. Não, você não, mãe. Agora é minha namorada. E é o saudável. Mas tem muitas mães ainda na função mãe, que na verdade é na função, não é que você vai deixar, não é que você não precisa chamar de mãe, mas a função, ela vai perdendo aquilo, né? Porque a gente começa a ser o quê? Pai e mãe da gente mesmo, é isso. Tudo aqui que nós ensinamos aqui, ele vai aprendendo a se cuidar, que vem a autoestima, né? E é isso, né? E força paterna, ir para a vida. A gente tem que proporcionar isso para ele, não puxar a corda, né? Puxar aquele fio, ficar lá dentro de casa, porque ele precisa sim, ele precisa aprender. Mas tem muitas mães que também vêm com essa questão: ah, agora vai ter o ninho vazio, né? Quando você escuta essa palavra, você já percebe que a pessoa está numa carência aqui, e aqui essa relação, como é que tá? Aí você já vê que já está disfuncional isso aqui. Porque se você está muito pensando nesse aqui, aqui, ó, tá esquisito, né? Então reparem como isso faz todo sentido, porque se você esquece da tua relação de casal para viver, para ficar nessa maternagem ou recuperar uma maternagem, né? E isso também entra num grande desafio aqui nessa relação. E vai acontecendo também situações de traição, enfim, N coisas aqui, adoecimento, tudo como a Silvina falou assim, tudo para a gente chamar a atenção e sabotar, né? A gente sabota a nossa própria história e esse aqui está dizendo assim, ah, é assim, inconscientemente, é assim mesmo que faz, então? Ah, foi assim. O filho não pode estar olhando para cá, né? O filho, ele tem que estar olhando para cá. Quando vai fazendo seus 18, ele está olhando, ele está dividido ainda, na verdade, né? Olho para cá, eu olho para cá para ver como é que é, mas eu já tô de olho ali, ó, para fora. E aí, o mais saudável é que a gente proporcione isso. Mas nas nossas carências, isso vai tendo Vira um grandes ciclo consequências. vicioso, daí chama de doença genética, problemas genéticos, tudo é. A Luana trouxe um tema ali no comentário que eu já printei, vai ser, podemos fazer a próxima live sobre esse assunto. É porque a gente aprende a chamar de menopausa os sintomas que vêm quando os filhos crescem, né? E É. fica naquilo, é culpa da menopausa, é tudo culpa da fase ali. E tem muito a ver o que que eu vou ser quando os filhos crescerem, né? Com certeza, né? E a gente vai vendo que essas funções aqui, elas vão ficando em desequilíbrio. Então, na relação de casal, na relação aqui, porque você traz uma projeção para cá, e aí esse aqui também vai tomar um lugar também, ou às vezes, do que, gente, do casal, enfim, né? Aquilo que a gente já viu aqui em outras lives, esse aqui ou se torna o filhinho da mamãe, fica aqui nessa relação, ou seja, saiu, bagunçou de novo. Bagunça tudo aqui, ó. Como é que vai tendo essas questões aqui? Vai ficando tudo bagunçado. É. Alguém quer falar alguma coisa? Aí eu posso aplicar. Vamos aplicar o exercício, então, dá tempo aqui. Vamos, vamos. Vocês entenderam aqui sobre as questões, né, do disfuncional, né? A gente sabe que isso é um desafio, né, Silvina? E todas que estão aqui, a gente sabe, isso é muito, não é da noite para o dia, é o que a Silvina comentou, a gente vai para o autoconhecimento, a gente vai percebendo em que momentos a gente está aqui, a gente já foi esse filho, ou a gente é essa esposa, ou a gente faz o papel também de homem da casa. Tem uma série de coisas aqui, né? E a gente também ou fica como salvadora, como a forte, e acha que o outro é fraco. Então, isso aqui vai gerando consequências na nossa vida como um todo, até como a Luana colocou aqui, leva para o trabalho, para o profissional, enfim, vira uma verdadeira bagunça, né?
e a gente adoece, né? Provavelmente também isso vem para mostrar, para ver em que lugar eu estou ocupando, qual é a minha função, o que que eu faço no dia a dia. E por que que eu me permito estar assim, né? Por que que eu fico no papel ou de vítima, ou de salvadora, ou realmente de impostora, de acusadora? O que que eu ganho com isso? Isso traz resultados não significativos para a nossa história, para a nossa vida, porque assim, a gente não leva adiante aquilo que um dia, né, alguém começou a fazer o saudável, mas foi se perdendo pela história, né? Porque a gente foi acreditando e entendendo que, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso, e não, né? A gente esquece que relacionamento, as relações, elas precisam ter vínculos fortes, mas os limites precisam estar aqui em ordem, né? Precisa ter um limite nas relações. Não, a gente não pode invadir a vida do outro. E geralmente a gente quer, a gente acredita que não, se eu estou passando uma coisa, a minha mãe tem que ver que eu estou passando isso, ou então meu marido, meu esposo. Não, mas ele tem que entender que eu estou passando isso. E aí já começou de novo, a gente não entende o que é uma relação, né? É uma relação onde o outro também tem o querer dele, a vontade dele, e a gente não respeita, né? Eu vou fazer uma. Então, sabendo disso tudo, eu vou dizer aqui para vocês. Eu acho que eu já fiz esse teste, não lembro agora, Silvina, mas assim. Pode fazer. Todos nós, é o que eu falei, temos várias funções, né? Então, assim, como nós temos mulheres aqui, a gente vai fazer assim. Eu ia colocar nos homens também, né? Que serve para as mulheres, servem para os homens. E, e na vida, as cinco principais, não vamos colocar assim, né? Cinco principais funções que a gente tem. Então, primeiro a gente é mulher, né? Depois a gente é filha. Então, são cinco principais. Essas são as cinco principais. A gente tem várias, mas vamos colocar filha, mulher, profissional. Não sei se vocês são mães aqui. Sim. E marido e esposa. Já fiz esse teste com vocês? Alguém lembra? Alguém já fez Não, esse teste? não lembro. Não lembra? Então Hum. tá. E aí, gente, assim, entenderam? Vou falar de novo. Pode fazer. Tem que anotar ou é só na. É assim, ó, é tipo, a gente vai dividir isso em 100% e a gente vai ver em quantos por cento a gente está exercendo essa função, as funções, tá ok? Entenderam? Ficou claro aí? Uhum. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui de 100% marido e esposa, e tem que dar a soma 100, tá? 100%. Eu vou ter que dividir esses 5 em 100%. Então, por exemplo, se eu estou numa maternagem ali, quanto que eu ocupo de 100%? Que função que eu estou exercendo? Né? Eu tenho um filho de 17, 18 anos. Quantos por cento eu exerço nessa minha função materna, mãe? Aí eu vou pôr lá, 10, 15, ok? Entenderam? Profissional. Eu sou uma profissional aqui, tenho uma profissão. Quantos por cento? Como filha dos meus pais, para quem ainda tem pai e mãe, ou também ainda, não, mas eu me vejo ainda percebendo que eu quero, eu fico muito preocupada. Nossa, meu pai, minha mãe faleceram, né, com diabetes, com câncer e tal. E eu fico preocupada, então eu estou na função filho ainda. Quantos por cento eu exerço essa função? Como mulher, quantos por cento eu estou exercendo a minha função como mulher? Mulher é o quê? Eu cuido de mim, autoestima, são os meus objetivos pessoais. E como esposa, quantos por cento eu coloco ali? Somando tudo isso, tem que dar 100, tá? Entenderam? Alguém se arrisca aí a dizer? Isso é um teste bem bacana para a gente se perceber em que momento a gente está exercendo a nossa função, nosso papel, né? Alguém quer falar? Alguém quer dar seu exemplo aí? Eu não sei, eu fiz o meu aqui. Legal, vamos lá, Janete. Que bom. E, Pode assim, falar. a O minha que que você colocou aí? esposa não,
porque eu não estou em um relacionamento. É, mãe também, eu já sou, minha filha já é adulta, então é muito pouco, né? O contato é Mas coloca para a gente em porcentagem, só para visual, porque aí fica mais fácil da gente visualizar, né? Até para você ter clareza. certo. Eu coloquei esposa 0, mãe 10, profissional 40, filha 25 e mulher 25. 50, tá? E como é que tá hoje a tua relação com a tua profissão, Tá? Boa, agora sim. tá? Por que que tá zero num relacionamento? Porque eu não estou investindo nada. É, então, exatamente, a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio, né? Porque assim, não tem um certo ou errado, mas o momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se você tivesse com um bebezinho aí, demanda sim, né? Mais tempo, mais cuidados, mas não esquecendo das outras funções, porque isso que é o saudável, né? O mais saudável, o mais coerente, para que a gente não fique zerada em alguma postura aqui, né? Sempre tem que ter o equilíbrio. Então, vamos supor, o disfuncional, a gente começa a perceber que tem um disfuncional exatamente nesse foco, né, da relação. Porque o ser humano, ele não consegue, ele vive em pares, né, gente? A gente vive em pares, a gente isso não é lei, mas a natureza pede que a gente vive em pares. Ah, mas eu estou muito bem, obrigada. Tudo bem, né? E a gente tem sim. A gente vai percebendo que isso ao longo do tempo vai te chamar, a vida te chama para uma coerência, né? Para um caminho melhor, para que você encontre também objetivos de vida, até para você ter um vínculo com uma pessoa, estabeleça também objetivos. Porque fica também, é, é como se você andasse com uma perna só, né? Então, assim, até para você poder ter lazer, ter prazer, para você constituir, né? Teu companheiro, vamos viajar, vamos curtir a vida, enfim. Né? Então, é de se pensar. É claro que no momento, às vezes, você está realmente mais focada, né? Mas olhar para essa questão do relacionamento, como você mesmo trouxe aqui, né? No comecinho, isso é bem interessante. Porque a função esposa ali não é só o casamento que eu estou, mas a minha, como eu vivo minha sexualidade, que é a força de ação dentro do negócio também. Não dá para Show. separar, né? Então Exato, exato, é exatamente. bem, é bem assim, uma está interligada com a outra. Então, se eu não vivo minha sexualidade, meu prazer na vida, como você trouxe, o trabalho também vai ser impactado negativamente, né? A Lilian Exatamente. perguntou se maternidade enquadra com vó. Com certeza, Lilian, porque você só é vó porque você é mãe, né? Então, Uhum. para chegar no neto, você passa pelos filhos, né? Exato, exatamente. E às vezes sem perceber, porque ela é vó, é isso ali? Sim. É isso? Às vezes ela continua na maternagem, percebe? Ela só foi transferida, E, e daí tem ela gostou. mulher que fica 90% na maternagem por causa dos netos, né? Isso Exato. é doentio, É mesmo muito. no sistêmico. Eu lembro que lá no começo, uma constelação familiar, apareceu a consteladora disse assim, seu neto estava doente, né? Seu neto está doente porque você coloca toda a tua expectativa da tua vida no neto. E Uhum. não tem como um neto crescer saudável se a avó não tem vida própria. Então, é essa maternagem desequilibrada, né? Ela, Isso. mesmo que, por exemplo, eu como filha, né? Eu continuo sendo filha. Eu preciso estar equilibrada. Não é porque meus pais já faleceram, eu posso ir para 5%. Eu coloquei mais alto o papel de filha, porque eu sou muito dependente, muito repetitiva nos padrões, né? Então, emocionalmente, meu papel de filha, ele tá me impactando muito me sabotando na minha vida real, como Exato, esposa, né? é Posso te verdade. perguntar, como é que eu começo a equilibrar isso, essa questão do relacionamento, então, nesse que ficou zerado? É exatamente isso que a gente colocou aqui, né? Porque assim, talvez você esteja colocando no teu profissional as expectativas, porque a gente é interessante quando uma pessoa fala que está trabalhando muito, mas
Como assim? Você pode, trabalhe, mas às vezes você está colocando um vazio ali, né? Ou não querendo enxergar algo, né? Então você colocou ali 40%. Tem alguma coisa que te chama, que te pede, justamente para você não precisar olhar para a tua relação de casal, né? Para o teu relacionamento, para essa tua sexualidade, para essa tua energia de vida, entende? Porque gente, é isso mesmo, né? É ir para o confronto, é exatamente, pô, como é que eu posso ser? Aonde é que eu estou com medo, com receio de não me relacionar? Tive um relacionamento frustrado, não significa que eu vá ter outros. Mas é olhar para as tuas outras funções, é o que a Silvina acabou de falar, eu estou muito ainda na filha, né? E mesmo eu também, às vezes eu estou aqui pensando, eu estou fazendo alguma coisa, meu pai é falecido, mas eu vejo, pô, nossa, eu ainda estou amarrada aqui com meu pai. Deixa eu trazer um caminho mais saudável, porque eu não posso trazer a projeção do que é o ser esse pai que eu tive, percebe? E isso fica claro para a gente quando a gente coloca intenção, né? O que fica ali disfuncional. Entende, Janete? Eu diria É para só Janete que ela percebendo, já ela começou a mudar, isso, já porque começou a é montar. provável que não seja zero de fato. Uhum, Porque normalmente é a percepção que é zero, mas de fato pode ser que você está procurando prazer, como a Angélica falou, está procurando prazer no trabalho, em outras coisas, mas e você não percebe quanto você está substituindo a relação, porque o papel de esposa ele inclui as relações saudáveis com os homens, né? Não é, não uhum. quer dizer que é esposa no papel casado, né? É, exato. Ficou claro aí, Janete? É a busca da identidade que precisa o equilíbrio aqui nas funções. Por exemplo, teria que dar uns 20, teria que dar 25, 20 cada um, né, para estar equilibrados, né? Aí que depende, Silvina, porque exato, né? Se depende, não precisa dar É, equilibrado, o não. filho não precisa mais ser 20, né? Exato, A mãe entendeu? também não Porque precisa tem mais uma ser 20. Uhum. geralmente, as mulheres mais, aquelas diabéticas, elas vão estar mais na mãe. Pode perceber, a gente vai estar mais na cuidadora, mais na mãe, né? Então, você vai vendo ali. E isso vai dando sinais do disfuncional, né? Isso que vai dando, vai entregando sinais, né? Então, Tem as pessoas muito, que... muito questionamento que daria aprofundar aqui, né? Mas como a gente está aqui ao vivo, a gente tem hora também para terminar. Então, a Joia, gente está fazendo uma sessão terapêutica aqui, gravando, né? Então, sim, sim. E é bem legal, né? Então, eu acho que não é fácil, mas é por aí. A gente é, vai trazer conhecer. para o consciente é o começo da cura, né? Aquilo que a gente não identifica, a Uhum. gente não tem como curar, né? Porque tudo passa pela percepção, né? E isso a epigenética trouxe bem forte, né? É, aquilo que eu não percebo, eu estou sendo escrava, eu estou sendo, eu não consigo mudar. Então, se eu percebo que algo está desequilibrado, por exemplo, se alguém percebeu agora aqui que fez exercício e percebeu que está muito desequilibrado, que sente que pode mudar algo, leva para o seu terapeuta particular, leva para o seu grupo de terapia, e pode aprofundar mais sobre isso e É, com certeza tem pano para manga aí, né? verdade, muito bom, muito bom. Angélica, a nossa hora acabou, sabia? Muito bom, gente, adorei, foi muito legal. Tá Muito bem. bom compartilhar com vocês. Então, E o próximo conteúdo já anotei aqui para a gente falar sobre o que que a gente vai ser que é a vida, quando os filhos crescem, né? O que fazer para a uhum, gente não. Porque a doença do Dr. Hammer foi bem categórico, né? O nosso corpo não cria doença, ele busca soluções para nossos problemas, né? Então, aquilo que a gente aprendeu a chamar de doença, que precisa ser combatida com remédio, nada mais é do que a gente estar com uma vida disfuncional, uma vida sem motivo, sem para quê, e nosso corpo está procurando soluções, né? Então, ele vai procurar diabetes, ele vai procurar depressão, ele vai procurar ansiedade para te ajudar a sair dos problemas que você não está vendo.
Por isso que a gente Exato. tem que trazer para a consciência, né? Então, quem assistir a gravação também até aqui, a gente vai ter os nossos contatos aqui, nossos perfis no Instagram. Você tem como achar a gente, também tem como achar as convidadas, que todas são terapeutas ou aprendizes de ser a própria terapeuta, né? Então, muito agradecida a vocês que estão aqui ao vivo e também a quem assistir a gravação. Vamos terminar aqui para a gente fazer a foto. Ui, tá bem. Muito bom. Obrigada, Também encerrar gente. a gravação, que eu tô com